Todos os dias eu recebo esse tipo de mensagem aqui no salão de beleza. Grazi, você faz permanente afro? Você faz solta cacho? Você faz desprogressiva? E é por isso que eu vim gravar esse vídeo pra você. Então, se você está pensando em fazer algum desses procedimentos, assista esse vídeo até o final, porque eu não vou falar se você deve fazer ou não. Eu vou te explicar o que são essas transformações químicas. Prazer, eu sou Grazi Rufo, cabeleireira especialista em cabelos afros, e hoje eu estou aqui para poder falar para vocês sobre químicas de transformação. Grazi, você faz o permanente, você faz o transforma cachos, o solta cachos, o desperta o cacho? Não faço. Já de cara eu vou deixar essa resposta para vocês. E depois eu vou explicar o porquê eu não faço. Mas a minha intenção nesse vídeo aqui não é de dizer se isso é bom, se é ruim, se é certo, se é errado. Eu quero que você decida se esse seria um tratamento adequado para o seu cabelo. Explicar coisas que os cabeleireiros, que os vídeos do TikTok não te explicam quando você vê um resultado de antes e de depois. Antes de falar sobre o solta-cacho, sobre o permanente afro, eu quero explicar uma coisa básica sobre estrutura de cabelo para vocês, tá bom? Aula de tricologia aqui para vocês. Vocês já ouviram falar sobre o pH? Não, mas tem uma coisa que eu acho que vocês já ouviram falar, sobre aquela máscara acidificante. Então, para que serve isso? Acontece que a escala de pH ela vai falar muito sobre se esse produto é básico, alcalino, se digamos que ele abre ou fecha a cutícula do cabelo e qual é o grau de acidez que esse cabelo precisa estar para ele ter brilho, estar saudável, estar reluzente, estar balançando, estar com vida, tá bom? Então o pH ele é fundamental para todo produto que a gente usa no cabelo. Cada produto tem uma função e o pH auxilia na função daquele produto lá. É para isso que existe o pH. Então, explicando aqui para vocês aonde que está o pH do cabelo, para a gente começar. A escala do pH ele vem aqui, ó, do 1 ao 14. E o saudável para o cabelo é estar aqui, ó, entre 3,5 e 4,5, ok? Se o cabelo usar um produto, por exemplo, um condicionador, ele tiver entre 3,5 e 4,5, é o ideal para o cabelo, porque ali o cabelo vai ganhar brilho, sedosidade, maciez, o creme de pentear, entenderam para que serve? Um shampoo tem que estar aqui no 5, mais ou menos, no 6 até o 7, porque ele abre um pouquinho a escama do cabelo para poder fazer a higienização. Então isso é o comum da gente encontrar nos shampoos. O acidificante, ele tem que estar aqui mais ou menos no 3,5, entre o 4,5, que ele vai deixar a cutícula do cabelo bem fechada, acidificado aquele fio, então ele vai ter aquela impressão de mais brilho. E aonde que fica o permanente afro, solta-cachos nisso? Permanente afro, solta-cachos, eles estão todos aqui, ó, na escala do básico. Então, quando eu aplico ali, por exemplo, uma coloração no meu cabelo, eu vou pintar meu cabelo de marrom, igual eu faço, eu vou com o meu pH lá no 12, 13, às vezes 14, dependendo do produto. Se eu vou aplicar um tonalizante, eu também vou para um pH básico, eu também vou ali pro 12, pro 10, tá bom? Então, esse produto, ele literalmente, entre aspas, ele abre a cutícula do cabelo, ele vai dilatar esse fio. Quando eu dilato esse fio, algumas coisas acontecem ali dentro pela ação também reagente química daquele produto. Esse cabelo, por exemplo, que faz um relaxamento, o relaxamento pode ser de cálcio, de amônia, de hidróxido de sódio. Esse cabelo ele vai perder um pouquinho de massa, porque quando eu aplico uma química, esse cabelo afina. Eu mudo a estrutura e as ligações químicas do cabelo. Então ele perde um pouquinho de massa, pode acontecer daquele cabelo ficar de um tom um pouco mais claro. Isso já aconteceu com você? Você aplicou um produto químico e o cabelo ali ficou mais claro, você acha que foi só o sol? O sol pode causar isso? Claro que sim, porque o ar, a água, o sol, todos esses agentes poluentes do nosso dia a dia vai deixando o nosso cabelo mais ressecado. E aí pode ser que a cor do cabelo vá clareando com o ressecamento. É por isso que as pontinhas às vezes ficam mais claras e o comprimento ali na raiz está um pouquinho mais escuro. Isso demonstra que esse cabelo também está mais ou menos saudável, tá bom? Se esse cabelo já tem uma naturalidade de ser mais claro, isso vai abrir mais ainda o tom do cabelo. Por quê? À medida que o cabelo resseca, ele abre a sua escama, ele dilata, ele perde um pouco da massa e uma parte daquela massa é pigmento. Então, quando eu uso aqui um permanente afro, eu vou no máximo da minha escala. Eu vou lá no 14. Quando eu faço uma descoloração, eu vou no máximo da minha escala. Eu vou lá no 14. Então, eu faço uma super dilatação naquele fio. E se essa química faz uma transformação muito brusca, por exemplo, transformar um cabelo em liso, transformar o cabelo em cacheado, eu precisei de alterar mais a fórmula, a composição dentro daquele fio. Então eu perdi mais massa. Se for um fio de cabelo fino,
Será que esse cabelo vai ter resistência para tanta dilatação, para poder perder massa? Porque ele já é um fio fino, ele vai passar a ser ainda mais fino. Se essa pessoa tem uma alopecia, já tem baixa densidade de cabelo, então aplica um tipo de alisamento que tira toda a massa daquele fio. Será que isso é legal? Quero que vocês se questionem isso, tá bom? Muita gente acredita que o cabelo crespo é um cabelo grosso, porque passa a mão no fio e sente a textura de crespo. Mas isso é o contrário. Os cabelos crespos chegam a ser até 3 vezes mais finos do que um cabelo liso, tá bom? Aqui a gente fala cabelos afronegroides. Um cabelo afronegroide é muito mais fino do que um cabelo que tem a espessura lisa. Esse cabelo liso também pode ser fino? Claro que pode, sim. A gente tem diversidade étnicas, tem a questão da cor do cabelo natural, cabelos claros naturais são cabelos mais finos, consequentemente mais sensíveis. Pensa comigo, eu tenho 2 tábuas de madeira. Uma é uma madeira bem fininha e a outra é uma madeira um pouco mais grossa. Qual seria mais resistente? É muito simples a gente entender. O cabelo mais fino ele tem menos massa, consequentemente tem menos cutícula para poder proteger a membrana daquele cabelo, que é onde está a massa, o corpo do cabelo. Então, quando eu venho aqui e faço uma química básica, relaxamentos, permanente afros, eu vou estar dilatando a minha cutícula do cabelo. E se é uma química de transformação, ou seja, ela age modificando a estrutura do fio, eu vou perder muito mais quantidade de massa e estrutura do meu cacho, do meu cabelo crespo, ou até de um cabelo liso, que chega a emborrachar, por exemplo, quando as meninas estão aí descolorindo o cabelo e fazem frequentemente mechas platinadas, tá bom? Então é por isso que o cabelo ali sofre um corte químico, porque a química básica tira muito, dilata muito o cabelo e pode modificar muito a estrutura desse fio. Dando sequência aos tipos de química, eu quero falar também aqui sobre as químicas ácidas. O que são as químicas ácidas? Aqui a gente vai encontrar a progressiva e todos os seus priminhos e irmãozinhos, tá? Família completa. Vai estar a selagem, o botox, o alinhamento. Isso com a CA4, tá, gente? Quando a gente fala química ácida, pode ser um tipo de ácido diferente do formol, mas todos eles estão envolvidos para alterar a estrutura do cabelo constantemente estando expostos ao calor. O que seria isso? Tem que haver um processo de escova, tem que haver um processo de chapa para que aquela química haja na estrutura interna do fio. Então é aqui que as químicas ácidas acham. Ah, Grazi, então é melhor fazer uma química ácida, já que o cabelo precisa de um pH mais ácido, ele danifica menos do que as químicas básicas? Depende. Porque se esse produto for altamente ácido, ele também corrói a fibra do cabelo. E aqui ele vai corroer principalmente a cutícula do cabelo. Só que a diferença é que essas químicas, elas já vêm alguns compostos ali para poder fazer uma maquiagem no fio. Dar um encapamento, um envelopamento no fio de cabelo e proporcionar ali um brilho. Sabe quando antigamente a gente tinha na nossa casa aquele chão de taco, aquela madeira que ia ficando opaca, e a gente comprava cera e passava em cima daquele taco e ele ficava brilhando, brilhando, brilhando. Por dentro daquele taco estava seco, às vezes até já podre por dentro, mas se você passa a cera ele não fica brilhando. É o mesmo aqui que esses tipos de química, botox, selagem, tudo a mesma coisa, tá, gente? Tudo irmãozinho. É a mesma coisa do que eles vão fazer no seu fio de cabelo. É uma maquiagem. Ele gera um brilho? Sim. Mas a partir daquele momento, o cabelo tem muito mais dificuldade de absorver nutrientes que você coloca a partir, por exemplo, do seu cronograma capilar. Uma reconstrução, água, lipídios. Então, seu cabelo vai ter um pouquinho mais de dificuldade de absorver. Enquanto o cabelo aqui absorve um pouco mais. Mas como ele está dilatado, ele também perde mais rápido. E é por este motivo, Brasil, que a gente precisa de entender como que funciona cada química antes da gente ver um vídeo na internet e simplesmente ir lá querendo fazer. Será mesmo que você vai dar conta? Você tem ferramentas adequadas para poder reconstruir esse cabelo depois de tanta dilatação? Agora, entrando no processo do permanente afro, eu quero explicar para vocês exatamente como ele funciona. Primeira coisa que a gente precisa de entender, o permanente afro ele tem 2 fases muito importantes. Supondo que este cabelo aqui é igual ao meu, ó. Ela está de blowout, mas ela tem cabelo crespo. Mas supondo que esse cabelo aqui é um cabelo crespo, como o meu, para a gente poder fazer um permanente afro aqui, a gente tem que passar um alisamento, porque esse cabelo, ó, esse cabelo,
ele é que nem uma sanfoninha, tá vendo? Então, primeiro tem que passar um alisamento para ele poder ficar bem esticadinho. E no caso dos cabelos crespos, que a maioria do cliente que me procura querendo fazer o cabelo afro, o permanente afro, o cabelo crespo, se você estica o fio, você vê que ele não é todo completo. Algumas partes desse fio é mais grossa, outras mais finas, outras mais grossas, outras mais finas. Isso faz com que esse cabelo, em alguns fragmentos dele, seja mais fragilizado. E é por isso que dá tanto nó de fada, tá bom? Em outra aula eu posso explicar pra vocês como a gente cuida disso. Mas a gente tem que vir aqui e fazer um alisamento porque esse cabelo, ele não é todo da mesma espessura e ele não tem a mesma curvatura. Alguns crespos são pra lá, pra cá, outros enrolam mais, eles têm uma dificuldade de seguir um mesmo padrão. Então faça um alisamento no cabelo, esse cabelo fica bem esticadinho. Depois disso, então, se faz um alisamento no cabelo, esse cabelo fica todo lisinho. Após isso, a gente vem com esse material aqui, ó, que chama bigodinho. E aí a gente enrola esse bigodinho no cabelo. Só que a gente já passou uma química aqui, lembra? Que a gente passou a amônia pra gente poder fazer o alisamento. E a amônia também tem vários derivados hoje, tá, gente? A tecnologia aumentou muito. É como a progressiva aqui, ó. A progressiva tem todos os irmãos, a selagem, botox, o alinhamento, todos juntinhos, que basicamente vem do mesmo tipo de química. O permanente afro também. E aí, esse cabelo já foi alisado, a gente enrola esse cabelo no bigodinho, tá? Pode ser um bigodinho mais fino, um pouquinho mais largo como esse aqui. Mas enrola e depois de enrolar, a gente aplica novamente uma química. Só que dessa vez a gente aplica ela líquida, para ela poder conseguir penetrar dentro desse bigodinho. Então, no permanente afro é necessário fazer a química 2 vezes em uma só aplicação. Depois que fez isso, a gente tem que vir com um agente neutralizante, porque a amônia, diferente, por exemplo, do hidróxido de sódio, dando um exemplo para vocês, ela continua agindo no cabelo, mesmo você não lavando com shampoo. Então, a reação química de uma coloração, de um tonalizante e de uma mecha e de um alisamento, ela é diferente, porque a depender de como foi feito, ela pode continuar reagindo no cabelo. Então, o profissional que executa isso, porque não deve ser feito em casa, vocês em casa não têm conhecimento e nem ferramentas adequadas para isso. Então, esse profissional tem que neutralizar a reação química da amônia, porque senão o pH do seu cabelo vai ficar onde? No 14. Então, aplica-se um neutralizante e estabiliza. Na hora que estabiliza, o cabelo reagrupa as moléculas no formato que você deu. Pode ser no cacheado ou poderia ser, por exemplo, tendo feito uma escova para deixar esse cabelo liso, que eram as escovas definitivas. Nenhum desses processos que estão viralizados hoje no TikTok é alguma novidade. O mercado sempre ofereceu. É que agora está sendo muito divulgado pelas mídias e pelo marketing. Mas isso não é uma novidade para nós. O acidificante, que todo mundo acha que é uma novidade, sempre existiu. A gente chama de neutralizante da amônia. E aí, galera, o que acontece? Esse cabelo recebeu química 2 vezes. Um para alisar e outro para cachear com o bigodinho. Lindo. Neutralizou perfeitamente, soltou, fica aquele cabelo todo cacheado. Ok, vai pra casa ser feliz. Ficou mais fácil pra você cuidar do seu cabelo? Ok, espero então que agora você realmente cuide, hein? Espero que não era uma desculpa, que você não caia na rotina mais de andar com esse cabelo molhado na buchinha. Ok, só que dali a 3 meses, a sua raiz crespa, minha irmã, vai ter crescido. Vai ter crescido e a diferença de textura vai fazer com que o seu cabelo comece a embolar muito. Você começa a desembaraçar, começa a embolar da parte que tem química com aonde não tinha, mas esse cabelo, ele embaraça, um horror. E se você achava que seu cabelo embaraçava muito antes, quando ele estava todo natural como o meu, é 10 vezes pior o quanto que ele embola. Porque além disso, esse cabelo tá fino e fragilizado, às vezes muitas vezes emborrachado, ressecado. Se você está usando aí aquele produto que você compra lá na prateleira do supermercado, com certeza não é um produto adequado. Fez um processo desse, não tem como você manter mais, meu irmão, com aquele produto baratinho. Não tem como, você não consegue o resultado de salão usando o produto do supermercado. Senão aqui no salão de beleza, a gente comprava o produto na hora de comprar arroz e feijão também, meu irmão. Não tem jeito, gente, você tem que ter um produto adequado. E esse cabelo cresceu a raiz, então você tem que fazer uma manutenção. Como é feita uma manutenção de um permanente afro? Aplica-se o produto só aqui na raiz, tá? Aplica-se só na raiz. Só que na hora de enxaguar é impossível que não vá um pouco numa parte onde já foi a química.
tá? E aí, daqui a 3 meses, raiz de novo. Aplica-se mais um pouquinho. Cada vez que aplica, vai descendo um pouquinho de produto. E esse cabelo começa a desestruturar aquele cacho lindo, maravilhoso da sua primeira sessão. E aí, o profissional, se ele for ajuizado, ele vai fazer o permanente completo com o bigodinho somente uma vez no ano. E sempre mantendo na sua raiz. Só que toda vez que você faz a raiz, alisa um pouco do seu cacho. Faz a raiz, alisa um pouco do seu cacho. E ali você começa a viver o seu inferno, tá bom? Grazi, você já trabalhou com isso? Sim, eu tenho 15 anos de profissão, já trabalhei com todos os tipos de química, eu já estudei, já revirei, já usei, tá bom? E hoje eu não trabalho mais aqui no salão, exatamente por quê? Porque eu entendi que mesmo oferecendo um processo como esse, a minha cliente não mudava a consciência dela com o cabelo. Outro motivo que eu vou dizer pra vocês, o permanente afro, o tempo mínimo para ser feito, são 5 horas, 6 horas na mesma cabeça do cliente. Não tem como ser cobrado no mínimo 500, 600 reais, tá? Para ser muito barato. Para ser muito barato, tá? Eu tô falando de lugares do Brasil, para ser muito barato, tem que custar um valor desse porque gasta muito material. Então a cabeleireira gastou ali 5, 6 horas, cobrou lá seus 500, 600 reais para ter cobrado barato para fazer o permanente no seu cabelo. Você achou caro, mesmo ela tendo estudado, gastando aquele tanto de produto, aquele tempão, e aí você não tem a coragem de gastar 500, 600 reais em fazer um bom corte no seu cabelo, em comprar um bom shampoo, uma boa máscara, que é isso que realmente nutre e fortalece o seu cabelo. Esse é o hábito do brasileiro. As pessoas aqui não investem em tratamento capilar. A gente está sempre achando que é uma química que vai solucionar o seu cabelo. Aquele cabelo que é duro de pentear, vou fazer uma química que eu resolvo. Mas como você tem tratado esse cabelo em casa? Tem tratado ele bem? Não tem, né? Custa lavar. Para poder lavar o cabelo, a reclamação no dia anterior já está reclamando de lavar o cabelo. Tem preguiça de fazer uma fitagem. Ah, mas se eu fizer o permanente afro, eu vou sair do banheiro como a Thaís Araújo. Não vai, amor. Não vai, não sabe por quê? Porque a Thaís Araújo não faz permanente afro. A Thaís Araújo, ela faz tratamento capilar. E quando ela quer um cabelão grande, porque ela não quer um encolhimento, ela aplica um alongamento. E quando ela quer mudar de cor de cabelo, ela coloca uma lace. Ela não platina o cabelo dela. É assim que ela faz. Mas aqui não, a gente acha que vai ter o cabelo da celebridade, alisando e transformando um cabelo crespo que é sensível. Não é dessa forma que a gente faz. Quando você quer um cabelo crespo, que é um cabelo fino, sensível, tratado, você trata com cronograma capilar. Se você quiser danificar, você vem aqui, ó, dilata a porosidade de um cabelo que já é sensibilizado. Não preciso mais do que um ano e meio para você ter o seu resultado de como que esse cabelo vai estar. E isso eu vejo aqui na prática. A cliente gastava. No final do ano fazia um cálculo de quanto gastou com o salão de beleza. Esse cabelo melhorou? Não, continua dando trabalho. Porque sai do banheiro, ainda tem que usar melhor shampoo, tem que usar melhor máscara, tem que finalizar. Então tudo que se faz com o cabelo natural tem que se fazer com o cabelo cacheado quimicamente. A gente não abre mão disso aqui. Ah, mas facilitou. Facilitou o quanto? Você tem que ficar 7 horas no salão de beleza para poder fazer sua manutenção. E se você não fizer, seu cabelo arrebenta. Então facilitou para você? Aí é você que sabe o seu prós e contra, tá bom? Ah, Grazi, mas e o salta-cachos então? Você acha que é melhor do que o permanente afro? O salta-cachos, gente, ele nada mais é do que relaxar um cabelo de uma forma menos agressiva. Então aqui, supondo, na curvatura 3B aqui, ó. Se ele é todo enroscadinho, ele vai ficar um enroscadinho mais aberto, tá? Se ele é um enroscadinho todo encaracoladinho, igual um 3C, ele vai ficar um pouco mais aberto aqui, tipo um 3B. Então aqui nesse tipo de caso a gente vê um cabelo que às vezes ficou bonito, mas ele tem uns poréns. Esse cabelo era um fio muito grosso ou muito fino? Porque se for muito fino, tem chance de corte químico ao longo do tempo. Qual era a densidade? A cliente tinha pouca quantidade de cabelo? Não vai dar bom. A cliente tem muita quantidade de cabelo, às vezes ela consegue manter um volume legal ainda com esse cacho, tá? Então aí um especialista que trabalha com isso é quem tem que te dizer se você faz ou não, porque eu não trabalho com transformações químicas. Mas em alguns casos podem dar certo. E o cabelo crespo, que a maior parte do público que quer transformar o cabelo é o cabelo crespo. Tendo em vista que esse cabelo é o que foi taxado nesse país como cabelo ruim, como cabelo que não é bonito. E ainda em 2026 a gente está tendo que falar sobre isso.
Porque mesmo aceitando o cabelo natural, as pessoas não querem aceitar que esse cabelo encolhe, que esse cabelo faz o volume pra cima, que o que a gente perde no comprimento a gente ganha no volume. E ainda assim, não querem ter crespo, quer ter cacho. Saiu da ditadura do liso para a ditadura do cacho perfeito, não é mesmo? E aí esse cabelo crespo, que é a maioria do público que quer fazer um solta-cachos, esse cabelo crespo, ó, o 4A, ele ainda faz um pouquinho de cacho. Ele é um crespo para o cacheado, quando ele está até mais próximo dos cacheados. O 4B já não dá a mesma situação. O meu cabelo é um 4B, vou chegar bem perto para vocês verem, ó. Ele não é, ó, ele não é um cacho, ele é um zigue-zague. E em algumas partes das pontas dele, ele vai fazer um cachinho, em algumas partes das pontas. Mas esse cabelo aqui não é cacheado. Crespo é crespo, não cacheado. E o 4C, que é o que mais encolhe, que é o que mais sofre preconceito. Às vezes só aquela pessoa na família dela tem um cabelo crespo, os pais não têm esse cabelo, não sabem como lidar. Aí já cresce escutando, esse cabelo ruim, tadinho, onde que veio com esse cabelo? Isso que acontece com pessoas que não são retintas, tá bom, gente? Muita gente aqui no salão só tem, ó, o certificado Sou Negra na hora que faz a transição capilar e descobre que tem um cabelo crespo, porque esse cabelo é de negro. E isso também é uma dificuldade de aceitação, porque achava que nasceu só com defeito. Veio só com cabelo ruim, mas não era negro. E descobre que tem essa identidade aqui. E esse cabelo não é defeito, é uma identidade, é uma característica que você pode valorizar ou destruir. Aí pega um cabelo 4C, que é todo um zigue-zague, e passa o solta-cacho. O que ele fica? Ele fica nada, ele só fica isso aqui, ó. Só relaxado. Por quê? Pegar uma sanfoninha e esticar não é fazer cachos. Porque não tem cacho no cabelo crespo 4B e 4C. Não é cacheado, é crespo. No 4A ainda, que é mais misturado com o cacheado, um 4A mais um crespo cacheado, às vezes até funciona ali durante um tempo, dá pra manter isso. Se é uma pessoa que tem hábitos, cuidados, segue a orientação do profissional lá que fez. Mas aqui, gente, não tem, não fica bonito. Você já viu aqui a Maju Coutinho com o cabelo relaxadinho, Thaís Araújo, a Isa. Gente, você quer ter um cabelo de capa de revista, mas você está fazendo tudo ao contrário. O Brasil é um dos países que mais usa transformação de química. Se você parar para analisar, as gringas já entenderam qual é a sacada. As gringas norte-americanas que usam o cabelo lá todo lisinho, ou elas usam uma lace, a técnicas de alongamento, tá? Maravilhosas, ou elas fazem tratamento capilar, hidratação, escovam e chapam o cabelo, porque já entenderam que essa dilatação aqui é o que faz com que o cabelo delas nunca chegue ao comprimento desejado. A cada vez que faz a química tem que cortar o dobro do que cresceu. E você ir reclamando do encolhimento do seu cabelo, meu amor. Então são essas as informações e aqui agora eu deixo as perguntas pra você. E aí? Você ainda quer fazer um solta-cachos, um permanente afro? Você quer gastar o seu tempo e investir o seu dinheiro de verdade num procedimento que vai garantir que você tem que investir ainda mais naquele cuidado que em casa você não está tendo? Galera, eu tenho que dizer pra vocês que química não é significado de cuidado. Isso a gente só faz mudando os hábitos e aqui eu ensino pra vocês. Salve, salve a beleza afro!